problema é que Lula e o governo precisam estar atentos a tudo aquilo que se trata de transparência nos seus gastos, nas suas ações, nas suas determinações, para evitar que a oposição e principalmente a direitalha fique agitando sem necessidade. É isso que a gente vai tratar hoje aqui na Rapidinha das Notícias, nesse 18 de setembro de 2023. Vamos então à manchete e à notícia e aos comentários. Está aqui na Folha de São Paulo de hoje, governo Lula. Lula gasta mais com cartão corporativo do que Bolsonaro, Temer e Dilma. Faturas dos 7 primeiros meses colocam petista com conta mensal recorde. Planalto diz que é a relação com viagens ao exterior. Naturalmente, Lula tem viajado e feito atividades de relação do Brasil com o exterior na tentativa de recuperar a imagem do país desgastada durante os 4 anos do desastre Bolsonaro. Foi publicado hoje, 18 de setembro de 2023, às 12 horas, e Thiago Rezende e Lucas Marquezine foram os autores deste artigo. O presidente Lula tem gasto mais... Vamos aqui recuperar... o presidente Lula tem gasto mais com cartão corporativo neste terceiro mandato do que Jair Bolsonaro, Michel Temer e Dilma Rousseff. O patamar elevado de compras e pagamentos coloca o petista com uma média de gastos recorde. Até agora foram fechados os extratos de 7 meses do cartão corporativo. As despesas, quando somadas, chegaram ao valor próximo de 8 milhões. Esse ritmo leva Lula ao topo do ranking de custos bancados pelo cartão presidencial, acima de Bolsonaro, que já apresentava contas mais altas que os antecessores. O petista tem gastado por mês cerca de 1,1 milhão em média, em números corrigidos pela inflação, até agosto deste ano. Para toda a gestão Bolsonaro, esse cálculo aponta para uma despesa de 1 milhão mensal. Temer e Dilma registraram despesas mensais menores, 584 mil e 905 mil, respectivamente. Os dados são do portal da Transparência, mantido pela CGU, que contém as faturas de janeiro de 2013 até agosto de 2023. Os extratos refletem pagamentos feitos no mês anterior. Todos os dados foram corrigidos pela inflação oficial, IPCA, acumulada até agosto. Vamos adiante aqui. Mesmo comparando os gastos de Lula apenas com as faturas dos 7 primeiros meses dos governos Bolsonaro, Temer e Dilma, o atual presidente apresenta despesas mais altas. Procurado, o Palácio do Planalto afirmou que a maior parte das despesas de Lula nesse período está relacionada a viagens que o presidente fez ao exterior. O presidente fez 19 viagens nos seus 8 primeiros meses de governo. A fatura de junho, no qual gastou quase 2 milhões, corresponde às despesas de maio. Naquele mês, o Lula foi para a coroação do rei Charles III, na Inglaterra, para o Japão e para a Itália. Não é possível, no entanto, conferir o detalhamento das informações e das despesas, pois foram classificadas como sigilosas pela CGU. Os cartões corporativos foram criados em 2001 no governo Fernando Henrique Cardoso. Eles são distribuídos a pessoas que ocupam postos-chave da gestão pública. O STF derrubou, em decisão de novembro de 2019, trechos de um decreto de 67 para dar transparência a gastos do Palácio do Planalto, inclusive com cartões corporativos. Em 2020, foi revelado que as faturas de Bolsonaro estavam mais altas que nas gestões Temer e Dilma. Não havia ainda informações sobre as despesas dos governos anteriores de Lula. O Palácio do Planalto foi questionado pela Folha se pretende mudar a regra. Ao longo deste governo Lula, divulgar o detalhamento das despesas. No entanto, a SECOM, Secretaria de Comunicação Social, reforçou que esse tipo de informação pode colocar em risco a segurança do presidente. Por isso, são outras secretas, com base na Lei de Acesso à Informação. A soma das faturas apresentadas na planilha com gastos detalhados apresenta divergências em relação ao que consta no portal da Transparência. Por isso, o mais indicado é fazer comparações levando em consideração apenas uma base de informações. A planilha de janeiro ainda não foi atualizada com as despesas de Lula em 2023. A derrubada do sigilo no início do ano colocou luz em informações que geraram desgaste para Bolsonaro. O fato é que Lula e toda a sua equipe de comunicação, de informação, e que cuida da transparência do seu governo, deve ter alguma preocupação realmente em divulgar, na medida do possível, e claro, preservando certos dados que são da segurança presidencial, mas o máximo possível, as informações dos seus gastos, para não gerar essa arenga da extrema-direita e da direitalha canalha e da própria imprensa canalha, que procura todos os senões para colocá-lo sob suspeita. Naturalmente que os gastos de Bolsonaro foram com despesas que não se justificam, porque Bolsonaro não trabalhava, Bolsonaro não fazia nada, Bolsonaro só viajava para se divertir. Bolsonaro não tinha viagens representativas, salvo em raríssimas situações, porque ninguém no plano internacional queria recebê-lo. É exatamente o contrário de Lula, que nestes 8 meses de governo, indo para o 9º mês, tem tido uma atividade intensa no plano internacional, porque não se trata somente de fazer o seu nome como um grande jogador do plano internacional, da geopolítica, mas sim de Lula abrir espaços para negócios, para que o Brasil tenha investimentos. Então esses gastos corporativos não são gastos, eles podem ser tidos à conta de investimento. As viagens do presidente Lula seriam então investimentos que o país está fazendo pela presidência da República, no sentido de resgatar, de restaurar relações com os países, de abrir portas para o comércio, para as trocas internacionais, para colocar o Brasil numa posição de destaque e proceder à recuperação econômica e política e geopolítica do Brasil, que foram jogadas no lixo durante o governo Bolsonaro. Não podemos falar de Dilma e Temer comparando a Lula, simplesmente porque Dilma tinha um estilo de governo muito mais tecnocrático, muito mais voltado para questões internas do país, até porque a economia da época ainda era compatível para este cuidado mais voltado para os assuntos internos. O Temer fez um governo tampão após o golpe de Dilma, esperando favorecer o terreno para Bolsonaro, e também pouco fez pelo país, muito pelo contrário, fez o governo de um morto, de um defunto, como aliás dizem ser o próprio Temer, né? Um defunto vivo, uma espécie de
zumbi ou de vampiro. E no caso do Bolsonaro, não temos nem o que dizer, porque o Bolsonaro não trabalhava. Então, o que ele gastava e gastou em comparação com Lula, 8 milhões contra 8 milhões e 100, foram gastos, os de Bolsonaro, espúrios, porque ele não fazia nada, não havia nada que justificasse tal gasto. E o Lula não. A gente sabe que, ao estar representando o país, sendo recebido como ele está sendo recebido no plano exterior, tendo agendas com diversos presidentes de diversos países do mundo, presidentes importantes, e, enfim, tendo uma atuação no plano internacional que colocou o Brasil novamente como um grande player no plano da geopolítica, há uma justificativa para tais gastos. Naturalmente que ninguém aqui vai pensar que o Lula vai se colocar ou vai se hospedar num hotel de quinta categoria, num hotel de uma avenida ou de uma ruela qualquer das cidades onde ele vai. E que também não vai ser protegido por níveis de segurança, porque sabemos que a direita internacional, a extrema-direita, não quer ver o Lula necessariamente tendo o sucesso que ele está tendo. Ele precisa de proteção, inclusive dentro do Brasil. De sorte que os gastos de Lula, mesmo aqueles mais secretos, que não podem ser revelados, têm aí as suas justificativas. E a gente vê que a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a própria Globo e outros agentes da mídia corporativa estão sempre colocando Lula em maus lençóis. É preciso, portanto, que Lula e todo o seu serviço de comunicação social possa esclarecer no quanto possível esses gastos, para que não haja desgastes da parte de Lula, que até o momento tem feito um governo interno ao Brasil de a ser aplaudido, mesmo enfrentando as dificuldades de se relacionar com este congresso espúrio e canalha, em grande maioria que nós temos aí, comandado pelo Lira. Por outro lado, no plano internacional, onde Lula não tem impedimentos, vemos que ele se torna uma espécie de liderança estadista inegável. Portanto, neste momento, os 8 milhões gastos por Lula não são gastos, são investimentos, até o momento, com um bom retorno. Vamos aguardar o tempo para poder avaliar melhor. Mas, por enquanto, ficamos aqui, deixando para todos que nos assistem, para todas que nos assistem, todos e todes, um abraço e até uma outra oportunidade.